Muito bem, seguindo aqui a retrospectiva, segundo bloco agora, para a gente falar sobre cidades, falar sobre São José dos Campos. A gente conversou já agora há pouco sobre a questão da mobilidade urbana, falamos sobre a linha verde, falamos sobre a Previdência, e agora eu queria colocar um assunto que está muito em alta, que é a questão do banhado aqui de São José dos Campos, né? A comunidade Nova Esperança, que é alvo de disputa na justiça há muitos anos. 476 famílias irregulares moram no local, segundo informações da prefeitura, né? E a questão gira em torno aí porque, de um lado, a prefeitura pede a reintegração de posse com a retirada dos moradores do local, né? E no dia 23 de agosto, olha só, começou essa novela. Começou não, já vinha há um bom tempo, mas em agosto teve um fato interessante, ó. A prefeitura comandou uma ação realizada pela Polícia Militar, que demoliu 7 casas na comunidade, né? O banhado diziam que eram de moradores, a polícia disse que era para combater o tráfico de drogas, né? Teve muitos protestos, inclusive aqui no Jardim Colinas. Vou pedir para a produção colocar, enquanto a gente vai conversando, alguns vídeos desse protesto. A gente esteve lá, a gente gravou alguns vídeos, e a novidade é que ontem, dia 20 de dezembro, né, o TJ, que é o Tribunal de Justiça, concedeu uma liminar que autoriza a prefeitura a retirar parte das famílias de forma imediata. Segundo essa decisão, apenas as famílias que estão dentro da área do Parque Natural Municipal do Banhado, que integra, né, uma área de proteção ambiental, somente essas famílias que vão poder ser retiradas, né? Uma novela aí que dia após dia a gente acompanha, que ontem teve um novo capítulo, né, Zé? Pois é, certamente a Defensoria vai mudar essa decisão, né? Porque é isso que tem acontecido. Se a gente for levar em conta a história desse movimento do banhado, como o Elcio sempre diz, é um vai e vem, né? Uma decisão para lá, uma decisão da justiça para cá. Como é que é isso, Elcio? Olha, essa novela não começou agora, né? Talvez é mais antiga que as novelas da Janete Claire ou da Glória Magadã, né? Nos anos 60. Ela tem mais de 80 anos, aquela região lá é ocupada há mais de 80 anos. Então não é uma questão simplesmente fácil de resolver. Acho que as decisões judiciais, elas vêm e vão. Antes da decisão do Tribunal de Justiça, a notícia era que a Justiça tinha multado a Prefeitura pela demolição considerada irregular de casas ali, né? 10 mil reais, foram 7 casas demolidas, 10 mil reais, uma multa de 70 mil reais. E acho que esse impasse jurídico vai prosseguir, né? Ontem o prefeito até anunciou um processo, como vai ser o processo de desocupação, vai montar uma tenda lá na Praça Afonso Pena, se não me engano, 20 de janeiro, ofereceu uma série de benefícios para as pessoas saírem. Eu acho que esse arcabouço está correto, de tentar retirar, né, as pessoas de lá, mas eu acho que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Talvez a forma, a estratégia tem avançado pouco ao longo dos anos. A prefeitura está com uma estratégia, vamos dizer assim, chama de confronto com a questão, com os moradores. Ali tem muita gente boa e tem muita gente complicada. E a influência do crime organizado, do tráfico de drogas ali é grande. Nós temos uma base da Guarda Municipal na entrada ali do banhado do Jardim Nova Esperança. Reduziu a criminalidade, reduziu o tráfico nesse período, essa base está lá há mais de um ano. Reduziu? Eu não tenho essa informação. Ali é um problema de décadas, né? Eu acho que talvez a estratégia seja construir seja mais negociada e de consenso do que simplesmente o confronto. O confronto avançou pouco. Nós temos uma decisão de um lado, uma decisão do outro, tira aqui, volta ali, e eu, sinceramente, acho que existe a necessidade de resolver a questão da criminalidade naquela região. Isso interfere com o centro da cidade, com o comércio do centro da cidade, com os moradores do centro da cidade. Afasta investimentos ali, né? Pensou aquela orla do banhado, por exemplo, com restaurantes, bares, mirantes, etc. Muito mais do que já tem, né? Mas eu acho que a estratégia de confronto que vem sendo adotada, eu tenho dúvida se ela é tão eficaz quanto parece. Então, Sebastião, tem o lado da saúde, né? Sim. O Elcio falou aqui do grande problema do tráfico, né? Uhum. Que lembrando que tem gente que vende e gente que vai comprar. Lógico. Sim, claro. E eu queria que o senhor falasse um pouco do problema da saúde. Então, começa pela questão de esgoto, né? Quer dizer, você, como é uma área
muitas terras ali são de turfa, né? Quer dizer, além da questão da possibilidade de incêndio espontâneo que pode haver com barracos em volta, né? Quer dizer, aí eu fico pensando, o bombeiro já deu um laudo dizendo do risco disso acontecer. Agora eu te pergunto, Elcio, se acontecer de morrerem lá 5, 6 pessoas ou 10, seja alguma pessoa que seja, num incêndio desse tipo, quem vai ser responsabilizado, né? O judiciário, a defensoria, a prefeitura? O pessoal fala assim, que estão lá há décadas e não acontece nada. Pois é, mas do ponto de vista de saúde. Sim, mas acontece o seguinte, né? Uma coisa é você, em 1950 devia ter lá 1 ou 2 famílias. Hoje você tem 400 famílias. Você vem dizer para mim que não tem caso de diarreia nas crianças lá? Uhum. Claro que tem. Quer dizer, porque você não tem esgoto, você não pode fazer esgoto pelo tipo de terreno que tem lá e por ser área de preservação e ocupação irregular. Então é uma situação muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Quer dizer, o problema todo é que toda solução complexa, né, pode ter uma solução simples e errada, né? Então, resumindo, não é fácil resolver o problema. Na minha opinião, acho que o primeiro fato a ser feito seria a ocupação da região, do ponto de vista da ordem pública, para eliminar qualquer tipo de vínculo com o tráfico. Porque, com certeza, o tráfico impede, até por pressão, que muitas famílias tenham a decisão de sair. Impede a negociação. Impede a negociação. Só para vocês terem uma ideia, a prefeitura está oferecendo R$110 mil por família que saia de lá. Quer dizer, não é pouco dinheiro. Para mim não é pouco dinheiro, muito mais para quem está naquela situação lá. Além do auxílio moradia, auxílio aluguel, tudo isso. Então, tem alguma coisa por trás disso que realmente, tirando aquelas pessoas que existem lá, que estão lá há 50 anos, que são poucas, tá certo? Quer dizer, os outros que estão lá há pouco tempo, tem algum tipo de pressão que impede realmente que essa negociação avance. Vamos esperar um consenso, né? Acho que a gente consenso aqui na se SPI, constrói, né? Consenso se constrói, não se impõe. E eu lembro uma questão que foi muito usada no Rio de Janeiro tempos atrás, né? Quando onde a presença do Estado inibe a ação do tráfico. Quando o Estado sai, o Estado que eu falo é o poder público, né? Quando o Estado sai, você abre um espaço para que criminosos ocupem, sejam traficantes, milicianos, etc, etc. No Rio de Janeiro o caso é mais complexo que aqui. Então acho que é uma ação efetiva do poder público, uma presença do poder público na construção de um consenso que talvez seja uma solução melhor do que o simples enfrentamento. Às vezes, me parece, que a posição do poder público é mais de marcar posição. Somos contra, queremos tirar. Mas qual a ação efetiva que se avançou de metro, quilômetro, né, efetivamente nesses últimos anos? Eu acho que o avanço foi pouco. Elcio, mas aí me lembra a questão do Pinheirinho, né? Quer dizer, o judiciário, nesse aspecto, ele atrapalha bastante por não tomar decisões de forma mais rápida, né? Porque acaba que a coisa também se arrasta por causa desses questionamentos. E aí eu fico pensando o seguinte, a defensoria, será que ela avalia tudo isso que nós estamos discutindo aqui? Ou ela só avalia o fato de ser uma pessoa, entre aspas, indefesa, sobre a qual o Estado está querendo se impor? Independente das motivações. Essa pergunta tem que ser feita por defensoria pública, mas eu acho que o defensor público muitas vezes cumpre a sua função, que é defender o cidadão, né? Então acho que nós estamos analisando o caso de uma maneira macro, né? Vivendo a questão da cidade, a cidade para o banhado. Para a cidade seria interessante não ter um núcleo de traficantes ali. Não ter, ou às vezes para o comerciante seria interessante a pessoa que faz o pequeno furto na sua loja não fugir diretamente para o banhado, às vezes de uma forma fácil. Às vezes não, eu já vi a ação da polícia rápida pegando a pessoa antes mesmo dela descer a ladeirinha ali. Agora, essa é a visão da cidade. Agora, o morador que está lá, ele tem direito, né? Porque lá volta a falar, não existe só o traficante, não existe só o bandido. O morador, ele tem o direito. Então, por isso que eu acho que a questão é de construção de consenso. Agora, como é que vai se construir esse consenso? Demora, vai dar trabalho, vai ser desgastante, mas volto a falar, a ação do jeito que está, ela avançou pouco. Nós temos uma base da Guarda Municipal, por exemplo, lá, há mais de um ano. Ela está imobilizada lá, já se tentou bloquear o acesso do banhado
por outras vias, né? Ali no final da Borba Gato, ou mesmo por outro lado, na questão daqueles prédios antigos da Argon que estão sendo retomados. Mas essas estratégias também deram errado. Os acessos foram reabertos, né? Então, eu acho que a construção do consenso dá mais trabalho, é mais difícil, mas talvez o final seja mais positivo. Mas é o seguinte, Elcio, hoje o defensor público, em entrevista, ele declarou o seguinte, que o que tem que ser feito lá é reurbanização e que não se faz isso por motivo político. Quer dizer, isso vai contra todos os laudos técnicos que dizem que não se pode fazer a urbanização daquela região e se manter as pessoas lá. E é aí que vem a dúvida, né? Quer dizer, uma coisa é ele lutar pelo indivíduo, pelo cidadão, no sentido dele ter uma condição boa de moral, sair de lá, querer receber uma indenização por sair de lá. Outra coisa é insistir em que as pessoas permaneçam, que seja feita uma regularização, que, segundo os órgãos técnicos, não é possível. Eu acho que hoje a discussão é extremamente entrincheirada, exatamente porque cercou-se uma solução, as ações de confronto, de lado a lado. Então, a prefeitura tem uma série de laudos que falam uma coisa, o defensor defende de uma certa maneira, a justiça, nas suas esferas diferentes, ora tem uma decisão para um lado, ora tem uma decisão do outro, e hoje nós temos posições entrincheiradas. Enquanto continuar assim, nós vamos ter essa questão do banhado sem solução por mais alguns anos. Perfeito. Um outro fato que prejudicou os moradores de São José, saindo agora ali da região do banhado, mas indo para o Urbanova, foi bem recente, inclusive, é a questão dos alagamentos ali, né? Por conta das fortes chuvas que São José passou nas últimas semanas, não só lá no Urbanova, mas também no Jardim Morumbi, tiveram alguns registros. Vou pedir para a produção colocar o vídeo do Urbanova alagado ali na região, ali da entrada do Urbanova, e eu acho que a grande questão é porque o Urbanova hoje ele só tem uma entrada ali, né? Então, alagou ali, prejudica tudo ali, né? Você faz trânsito, atrapalha os pedestres, enfim. Só tem um acesso, então isso acabou prejudicando bastante ali os moradores, né? O Urbanova precisa de uma segunda ponte. Isso aí precisava há 10 anos, precisava há 20 anos, e cada vez mais a cidade cresce para lá, né? Se um dia sair aquela ligação, por exemplo, de Jacareí, São José, ali pela Univap, né? Pelo Rio Comprido, lá chegando na Univap, por exemplo, vai aumentar o tráfego ali, o tráfego de carros ali. Então ali precisa de uma segunda ponte urgentemente, um novo acesso urgentemente. Agora, São José voltou a sofrer com o problema de chuva, né? Isso não é culpa de ninguém, a cidade cresce e às vezes o Ribeirão fica obstruído, as galerias ficam obstruídas, mas precisa de uma solução, de uma nova atenção. Tem mais áreas pavimentadas, permeabilizadas, né? Exatamente. O asfalto vai crescendo, dificulta a absorção da terra. Nos anos 90, São José teve vários bairros com problema. Isso foi solucionado por ação da prefeitura na época. Em vários anos, né? Foram várias obras. Exato. Foi no governo Cury, eu lembro de várias ações do governo Cury, né? Na área do Cambuí, etc. Agora, precisa redobrar essa atenção. Acredito que é o mesmo grupo de engenheiros que trabalha há 300 anos quase, eles têm essa atenção, mas a Urbanova especificamente precisa de um novo acesso. A Urbanova vai sair uma ligação pelo Jaguari, né? E vai ficar pronta talvez até o final do ano que vem, que resolve a questão emergencial. Se você tiver um bloqueio, você pode sair por lá. O que a prefeitura alegou nas entrevistas é que uma obra particular que está sendo feito, estão sendo feitas várias obras ali na Leão de Moura. Uma delas quebrou e interrompeu a galeria de drenagem pluvial da avenida, porque realmente não acontecia, né? Não ocorria. Foi um fato pontual que, teoricamente, deve ser resolvido, né? O fato pontual, mas o fato pontual num ponto crucial, né? Um ponto crucial acabou levando à consideração que, olha, faz tempo que precisa de um acesso novo ali. E saindo de São José dos Campos e indo para Taubaté, o grande marco da cidade, né, a grande notícia que impactou aí a cidade é a questão do ensino médio, né? A prefeitura vai deixar de oferecer o ensino médio na cidade a partir do primeiro semestre do ano que vem. Nem todas as cidades oferecem o ensino médio municipal, era um diferencial de Taubaté. São José, por exemplo, não oferece esse tipo de ensino. A decisão foi tomada após o recebimento de notificações do MEC e do TSE, o Tribunal de Contas do Estado. E segundo a prefeitura,
Essa medida é para priorizar a oferta de vagas em creches, ensino infantil, ensino fundamental e ensino integral. O que você acha disso, El? Será que vai mudar muita coisa lá na cidade? O cidadão muda bastante, né? A atuação do município no ensino médio sempre foi efetiva e era até histórica na cidade. A questão do governo Saud é que é a questão do cobertor curto, né? Ele tem uma dívida do CAF, que ele herdou do governo anterior, do Ortiz Júnior. Ele está tentando outro empréstimo, já foi aprovado pela Câmara do Desenvolvimento de São Paulo, de 86 milhões, e é cobertor curto. Ele tem que começar a podar para poder ter dinheiro de investimento. Ele vai ter daqui a 2 anos uma eleição e ele precisa ter obra para mostrar, né? Por isso que ele quer fazer a prefeitura nova, lá perto da rodoviária. Uma coisa que apareça, né? Coisas que apareçam, tirar a iluminação do centro, né? A exemplo que está sendo feito em São José, né? Tirar a posteamento, né? Aterrar os fios no centro da cidade, o que muda bastante. Taubaté é uma cidade de calçadas estreitas. Se você tirar os postes de cimento ali, muda o centro da cidade. E a própria questão da mudança viária ali, né? Constrói viaduto, não constrói viaduto, o que vai fazer? Agora, é a questão do cobertor curto. Para o cidadão, atrapalha. Existe um histórico da ação do município no ensino médio. A rigor, né, o que acontece na prática é que o ensino fundamental é de responsabilidade da prefeitura. O ensino médio seria de responsabilidade do Estado, né? Então ele está se aproveitando dessa questão para diminuir o custo. Exatamente. A questão dele é simplesmente caixa. Ele precisa, o dinheiro, ele precisa pagar a dívida. A dívida do CAF é em dólar, né? Um contrato que foi... Não é uma revolução educacional. Não, ali é uma questão de cobertor curto mesmo. É uma questão de definir prioridades. Se você tem 20 reais para gastar e de repente esses 20 reais se transformam em 10, você vai falar, o que eu vou tomar de lanche hoje, né? Eu não posso, né, comer um misto quente e a Coca-Cola, eu vou tomar um café e um pão com manteiga. Ali é questão de cobertor curto. Um churrasquinho grego no centro de São Paulo. Por aí. Sem farofa, porque a farofa é mais cara, né? Muito bem, indo para o litoral norte, a grande notícia do ano é a Tamoios, né? Finalmente foi entregue aí, nesse ano, as obras do trecho da Serra da rodovia dos Tamoios. O investimento foi mais de 3 bilhões de reais e levou 6 anos para ser concluída. Esse novo trecho aí é destinado para motoristas que trafegam no sentido do litoral norte e São José dos Campos. Impacta muito a vida do cidadão, Zé? Eu acho que sim, né? Mas a gente tem ainda uma questão a resolver em relação às velocidades, né? Eu acho que, do ponto de vista... A estrada tá boa agora, né, doutor Sebastião? Sim. Tem que aumentar a velocidade? Ali tem 2 problemas, né? Que o Rodrigo Garcia disse que já tá tudo licitado e vai resolver. O primeiro é que a estrada, ela, vamos dizer assim, senta em Caraguá, a Serra Nova, ela tá mais em direção a São Sebastião, pro lado de São Sebastião. Então tá faltando um acesso de São Sebastião para essa serra. A sinalização de acesso em Caraguá é muito ruim. Se você não presta atenção, você passa reto, entendeu? Você vai ter que ir lá na frente e voltar. Então entregaram meia boca ainda? Entregaram a estrada pronta, mas é a tal história dos entornos, né? Porque, na verdade, tem outra obra que está parada há muito tempo, que seria a saída da Tamoios em direção a Martim de Sá. Tem até um túnel pronto e tal, que já ajuda, desafoga muito aquela confusão. A questão da velocidade, a gente já teve a oportunidade de entrevistar o secretário de Transportes aqui, e ele até disse que ia estudar e tal. Exatamente, o João Otaviano Machado, né? A minha questão toda é a seguinte, na verdade, o fato concreto é o seguinte, no mundo todo há um movimento de redução de velocidade. Tá? Inclusive na França teve um movimento grande agora em Paris, só pode ser no máximo 30 km por hora e tal, porque efetivamente o número de mortes no trânsito está diretamente relacionado com a velocidade. É claro que se você for atropelado a 30 km por hora, é uma situação. Atropelado a 50 km por hora é outra situação. Então é sempre difícil falar em aumentar a velocidade. Mas o problema é quando você faz a comparação de outras estradas que têm uma condição muito pior do que a Tamoios e tem limites de velocidade maiores. Então, quer dizer, é muito complicado realmente. Eu acho que passar para 90 por hora, por exemplo, já é uma melhoria muito grande e não deve ter um grande impacto nos acidentes. Porque, na verdade, os acidentes, a maior parte dos acidentes que acontecem na Tamoios são daqueles que estão a 120.
Não é o que respeita a velocidade. Mas tem que ser revisto, tem que ser revisto. Agora, em relação à rodovia, né, é uma grande rodovia, né, e a gente viu o quanto de tecnologia Impressionante. foi usada, né, e a gente fica orgulhoso, eu acho, de ver essa pujança da engenharia civil. Hoje a Tamoios, com essas obras, ela é uma rodovia extremamente, para ser admirada como obra de engenharia, né? Você pegando para subir de Caraguá para cá, por exemplo, o carro não sente que você está subindo. Não. Né? E são uma sucessão de túneis grandes e você vence uma altura muito grande em pouco tempo, e você não tem a sensação de que o seu carro está subindo. Então é uma obra de engenharia fantástica. Acho que essas questões de contorno sul, contorno norte, vão ser resolvidas. Obra pública, você sabe quando começa, não sabe quanto acaba, né? Nem quanto vai custar, né? O perigo está aí, né? Tem que ficar de olho exatamente no quanto vai custar. A Tamoios ficou parada no começo do governo Dória, é bom a gente lembrar, né? Foi uma questão muito mais política do que técnica, né? Deu uma mascarada, falou que tinha problemas, etc. Mas na realidade ele não queria dar continuidade numa obra de um governo que ele ia ter que acreditar para o governo anterior que, né, existia sempre uma saia justa com o governo anterior. Mas eu acho que isso vai ser resolvido. A questão do acesso ao Porto de São Sebastião é estratégica, né? Tanto para o turismo quanto para a economia, é uma grande obra. E é uma grande obra de engenharia. Quando resolver a questão também do contorno norte em direção a Martim de Sá, a saída de Ubatuba, você mudou o cenário do trânsito ali na região, naquela entrada de Caraguá, né? Aquela rotatória ali, né? Ali era um inferno, né? E lembrando que vias, né, as estradas, ruas e avenidas são vetores de desenvolvimento. Você está abrindo espaços novos para ser ocupados às margens dela, né? E tem um fato muito importante na construção dessas estradas novas. Quando foi construída a primeira pista da Imigrantes, cada pilar daquele que eles construíam devastava um raio da ordem aí de 1 quilômetro ao redor do pilar. O pessoal chegava com máquina, arrebentava tudo, então isso aqui. Quando fizeram a segunda pista da Imigrantes, a pista de subida, isso já caiu para 100 metros. E parece que na Tamoios foi da ordem de 20, 30 metros ao redor do pilar. Só que, obviamente, facilmente reconstituído, né? Vocês devem ter visto vídeos, eles com os elevadores por cabo, para levar as coisas e tal, para não impactar o meio ambiente. Muito importante isso. É um exemplo de engenharia, né? Muito bem, como bem lembrado pelo Dr. Sebastião, a SP Rio Mais entrevistou o secretário de Transportes, o João Otaviano Machado Neto, e já convido a quem está nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, a procurar lá no nosso YouTube a entrevista completa, onde ele dá outros detalhes sobre a Tamoios. E com essa análise a gente encerra o bloco de cidades e em seguida a gente vai falar sobre esporte, os destaques do esporte regional. Para quem está nos assistindo no YouTube, depois dos comerciais.